Olá, sou a professora Andreia e hoje nós vamos falar sobre substantivo. Substantivo é uma classe gramatical que nomeia os seres, sentimentos, ações, nomeia o que é real e irreal. Por exemplo, cadeira, computador, chão. Substantivo, ele possui algumas características. Ele pode ser simples ou composto. O simples é formado por apenas um radical. Por exemplo, casa, homem, criança, janela. O substantivo composto é formado por dois ou mais radicais. Por exemplo, girassol, guarda-chuva. O substantivo também ele pode ser comum ou próprio. O substantivo comum é o substantivo que nomeia algo genérico, por exemplo, cadeira, bola, homem. O substantivo próprio, ele especifica algo e são grafados com letras maiúsculas. Por exemplo, Fábio, Cláudia, Homo, Brasil. Substantivo também ele pode ser concreto ou abstrato. O substantivo concreto é a palavra que não precisa de outra para existir. Por exemplo, céu, igreja, ar, portão. O substantivo abstrato é a palavra que depende de outro para existir, como todos os sentimentos. Por exemplo, tristeza, amor, ódio. Outra característica do substantivo também é que ele pode ser primitivo ou derivado. O primitivo é uma classificação dos substantivos que designa o conjunto de palavras que não derivam de outras. Por exemplo, dente, casa, folha, árvore, livro. O substantivo derivado já são palavras que surgem do substantivo primitivo, mediante o acréscimo de letras ou sílabas. Por exemplo, dentista, livraria. O substantivo coletivo é o agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Por exemplo, o coletivo de aviões seria esquadrilha, de letras seria alfabeto, de lobos seria alcateia, de livros, biblioteca, de pessoas, multidão. Essa classe gramatical também possui outra característica. Ela se flexiona em gênero, número e grau. Em gênero, quando ele for biforme, é porque existe uma forma para o feminino e outra para o masculino. Por exemplo, menino, menina. Uniforme, nós temos a forma do epsenos, tem um só gênero e nomeia os bichos. Por exemplo, a cobra macho, a cobra fêmea, o jacaré macho e o jacaré fêmea. Temos também, de forma uniforme, os sobrecomuns. Tem um gênero só que nomeiam as pessoas. Por exemplo, a criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o ídolo. Temos também comuns de dois gêneros, serve tanto para o masculino como para o feminino. Por exemplo, o colega e a colega. Nós utilizamos aí o artigo para identificar se é feminino ou masculino. O doente, a doente. O artista, a artista. A outra flexão que o substantivo também sofre é em número. Ele pode ser singular ou plural. Por exemplo, casinha, casinhas. Outra flexão, em grau, ele pode ser aumentativo ou diminutivo. Exemplo, casinha ou casarão, menininho, meninão. Então, são essas as flexões desta classe gramatical. Agora, observem esta atividade. Podem dar uma pausa aí, tentem resolver, depois deem continuação. Vamos lá. Os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres. Das opções abaixo, a que não contém um substantivo próprio é: letra A,
São Paulo é uma cidade que possui muitos problemas estruturais. Na letra A, podemos observar que a palavra São Paulo é um substantivo próprio, então não é esta letra. Letra B. A ONU foi fundada em 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco. Na letra B, nós podemos observar duas palavras que são substantivos próprios. Letra C. Atualmente, muitos países fazem parte da União Europeia. Observem que na letra C nós temos a palavra União Europeia, que é um substantivo próprio. Letra D. Diversos personagens do folclore brasileiro são de origem indígena. Aqui na letra D, nós não encontramos nenhum substantivo próprio, então a letra a ser marcada é letra D. Mas vamos ler a letra E também. O planeta Terra é um dos 8 planetas do Sistema Solar. Observem que a palavra Terra está grafado com letra maiúscula. Então, ela é um substantivo próprio. Então, não é a letra E também, né? A resposta aqui é a letra D. Acesse também nossas outras aulas sobre composição da palavra e morfologia da palavra. Acesse esses links. Até mais!